E excelente notícia para os investidores da Itaúsa, afinal de contas a empresa bateu um novo recorde de lucratividade, mostrando realmente porque ela é uma das mais queridas da Bolsa de Valores. E certamente essa matéria mais importante dos últimos tempos a respeito da Vale, afinal de contas aconteceu deflação na China e vamos entender o efeito disso nas ações Vale 3. E alerta vermelho para a Petrobras, afinal de contas os petroleiros estão rejeitando a contraproposta da companhia e aprovaram até mesmo o estado de greve. Seria esse um revés para a Petrobras, que tem valorizado forte recentemente? Uma coisa é certa, pelo menos para o JP Morgan, BB Seguridade agora é recomendação de venda. E é claro que precisamos entender por quê. Afinal de contas, a empresa trouxe recorde nos seus resultados. E a Metal Leve se animou e trouxe pagamento de dividendos em forma de JCP para os acionistas. Excelente notícia aqui para quem tem as ações da empresa. Excelente notícia para os acionistas da Taesa, afinal de contas a empresa trouxe sim um aumento nos seus lucros de 5,2% apenas no terceiro trimestre e ainda por cima aprovou um pagamento duplo de dividendos e JCP. Já pensou alcançar aquele tão sonhado objetivo de viver de renda passiva com o seu próprio patrimônio? Pois é, não perde tempo não. Já começou a Black Friday do Ativo Virtual, com uma condição imperdível para quem usar o cupom de desconto. A Black Friday pode ter chegado antecipada no Ativo Virtual, mas quanto antes você aprender a investir certo nas ações e rentabilizar sua carteira ainda mais com dividendos sintéticos, mais rápido você vai alcançar o seu sonho de viver de renda passiva. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e vamos começar com essa importante matéria a respeito da Itaúsa. Na verdade, não é bem uma matéria, afinal de contas a empresa divulgou seus resultados oficiais, onde ela trouxe um lucro recorde de 4,12 bilhões de reais. Mas é ela ou o Itaú que está por trás disso? Afinal de contas, o Itaú é o maior banco privado do nosso país e, na verdade, o maior em carteira de crédito e também em valor de mercado. E como eu já tenho trazido há muito tempo, desde 2023, o Itaú continua impressionando com seus resultados e grandes pagamentos que tem realizado. Mas, antes de tudo, é muito importante para a nossa comunidade compreender que a Itaúsa é uma holding, que basicamente é um nome chique para uma empresa-mãe. Ou seja, ela não vende um produto final, como um sapato ou um carro, mas o trabalho dela é ser dona de outras empresas. A Itaúsa, na prática, ela é uma cesta de ações. E dentro dessa cesta, qual seria o ovo de ouro? Bem, este seria o Banco Itaú. Aliás, além do banco, ela também é dona de pedaços como a Alpargatas, basicamente dona da Havaianas, a AGEA Saneamento, Copa Energia, Motiva e outras empresas. E explicado isso, aí sim, esse resultado mais recente do terceiro trimestre do ano de 2025, a empresa trouxe o maior lucro líquido trimestral da companhia na sua história, realmente batendo aqui mais de 4 bilhões de reais em um trimestre. Ou seja, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. E é claro que nesse momento você já entendeu qual foi o motor desse resultado simplesmente espetacular da companhia. Ela foi puxada principalmente pelo bom desempenho do Banco Itaú, é claro, seu principal ativo, que vem apresentando melhora contínua na geração de receita, expansão de carteira de crédito e gestão eficiente das suas despesas. Como eu venho falando desde 2023, o Itaú ele bate recordes de lucratividade praticamente todos os meses e crescimento da carteira de crédito também. Além de se tornar mais eficiente, gerando mais lucros, o Banco Itaú tem gradualmente aumentado seus dividendos. Mas infelizmente ainda tem muita gente que se apega ao pequeno pagamento de JCP que ele faz mensal, mas esquece que ele faz vários outros pagamentos. O fato é que se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado para falar das oportunidades que cercam aqui as ações da Itaúsa ou até mesmo do Banco Itaú, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E com isso, você pode influenciar na agenda do Ativo Virtual. E nos últimos vídeos aqui do canal, inclusive vimos que o Itaú entregou um balanço espetacular, com rentabilidade altíssima e inadimplência controlada. Como a Itaúsa é a maior acionista do Banco Itaú, esse lucro bilionário do banco flui, claro, direto para o balanço da holding. Para se ter uma ideia, o ROI da companhia ficou em 18,1%. Lembrando que o ROI é o retorno sobre patrimônio líquido, essencialmente o principal termômetro de rentabilidade de uma empresa, sendo que esses 18,1% acaba sendo considerado pelo mercado como muito forte e muito competitivo também. Afinal, o que o mercado vê aqui é a estratégia de diversificação que está em marcha lenta, mas está funcionando. Os negócios da companhia fora do setor financeiro, como a AGEA e a Alpargatas, cresceram e contribuíram mais para esse resultado. E para nós, acionistas, investir na Itaúsa é visto como uma forma indireta de ser sócio do Itaú, muitas vezes com desconto, já que a empresa é uma holding e vale menos na bolsa de valores do que a soma das suas partes.
Essencialmente, o número de ações que ela possui do Banco Itaú dentro da holding acaba tendo um desconto porque ela, como holding, custa menos nas suas ações e o valor patrimonial dela é muito superior. E na minha visão, o risco da Itaúsa acaba sendo, ironicamente, a maior força da companhia, ou seja, a dependência do Itaú. Embora a diversificação esteja aumentando, como eu venho falando aqui no Ativo Virtual, a verdade é que o banco ainda carrega o resultado nas costas. Se por qualquer motivo o Itaú tropeçar ou diminuir seus dividendos, o lucro da Itaúsa e, obviamente, os dividendos dela também, vai sentir o impacto imediatamente. Então é importante ter esta noção de risco a respeito da Itaúsa. Mas vejamos como o mercado está interpretando este momento da companhia. As ações de TSA4, as ações mais líquidas da Itaúsa, e na verdade, as ações que eu utilizo para fazer dividendos sintéticos, ou seja, receber até mesmo mensalmente dividendos da Itaúsa sem os anúncios dela, apenas com as minhas ações em carteira, chegou na cotação dos R$ 12,15 no momento que eu estou gravando o vídeo, ou seja, uma valorização de quase 30%, essencialmente 29,68% nos últimos 12 meses, um dividend yield interessantíssimo de 8,65%, lembrando que o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dividido pelas cotações atuais. Então, se os dividendos pagos dos últimos 12 meses tiveram a influência de uma cotação que está decolando 30%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo. Mas para quem comprou 12 meses atrás, o dividend yield é um coste, ou seja, o seu dividendo no preço da sua aquisição das ações vai ser muito superior a este aqui. Já no PL, que é o preço dividido pelo lucro, ou seja, quanto que o mercado precifica a capacidade de geração de lucro de uma companhia, mostra que ela está muito barata, 8,38. E para servir de comparação, para quem está olhando para esse 8,38 e não entendendo o que ele significa, o benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. Além disso, a fórmula de Benjamin Graham aplicada para a Itaúsa pelo investidor 10 gera um preço justo de R$ 16,56, uma alta potencial de mais de 36,5%. Comparando ela com a área em que ela está lotada, o segmento aqui de holdings diversificadas, ela não está tão bem posicionada assim, 8,38 contra 5,56. A questão é que a qualidade dos ativos da média das outras empresas é que precisa ser ponderado também. Aqui, novamente, é um PL descontado em relação a vários fatores que eu vim falando, mas superior à média do segmento, porém, ela tem um portfólio de respeito muito robusto, inclusive com enorme participação do Banco Itaú. Já no PVP, mostra que a empresa está 44% acima do valor patrimonial, mas eu explico isso aqui em mais detalhes dentro do Fique Preparado. É só vocês deixarem nos comentários abaixo, caso quiserem que eu traga o atualizado aqui do terceiro trimestre. Agora vamos falar dessa notícia importantíssima a respeito da Vale, que na verdade não é bem a respeito da Vale, mas afeta ela diretamente porque vamos falar do mercado chinês. E por quê? Simples, porque os maiores negócios da Vale que geram receita para ela realmente fica aqui no minério de ferro, com 79% de resultado, ou melhor, participação total nas receitas geradas, chegando aos 37 bilhões de reais. E quem compra mais é a própria China, representando 48% de compra, ou seja, o mercado chinês enorme, com uma participação de mais de 22 bilhões de reais de compras diretamente aqui da Vale. Mas vamos direto ao ponto aqui. A China é cliente número 1 da Vale, como acabamos de ver. E o que acontece na economia chinesa mexe diretamente com o preço da ação da companhia aqui no Brasil. E o fantasma dos últimos meses lá na China era justamente a deflação. Mas calma, a deflação é o oposto de inflação que temos aqui no Brasil. Ela essencialmente ocorre quando os preços, em vez de subirem, começam a cair sem parar. Isso é um sinal terrível de que a economia está fraca e que as pessoas e as empresas pararam de consumir. Entendendo isso, é que é importante compreender que saíram os dados de preços lá na China no último domingo, e eles são realmente um quebra-cabeças. E o objetivo aqui é tentar esclarecer um pouco mais e tornar isso mais fácil de compreender e digerir também. Então, vamos à parte 1, que é a parte que é a boa notícia dessa matéria. A inflação do supermercado CPI, que é a sigla em inglês para Índice de Preços ao Consumidor, finalmente subiu 0,2% em outubro. Isso acaba sendo ótimo, mostra que o povo chinês voltou a consumir principalmente alimentos e aquele fantasma da deflação para o consumidor parece ter ido embora. Agora, a parte 2 dessa notícia aqui é a parte preocupante. Olhamos o PPI, que é uma sigla em inglês que em português significa Índice de Preços ao Consumidor. E esse é o preço das coisas saindo da fábrica. Essencialmente, esse índice despencou 2,1% no mês de outubro. E a pior parte é que já são 3 anos seguidos de deflação nos preços de indústria chinesa. E certamente você já está se perguntando, mas Alex, eu não estou entendendo onde você quer chegar com esse negócio. Explica melhor pra gente se essa matéria é boa ou ruim para as ações da Vale. Mas calma aí que é simples. Você não se importa se o chinês está pagando mais caro no supermercado que é o CPI. Você se importa com a indústria, que é o PPI. Ou seja, está diretamente relacionado à ação que
você provavelmente investe, que são as ações da Vale. Esta é a indústria siderúrgica, por exemplo, chinesa, que compra o minério de ferro da Vale para fazer o seu aço. E se o preço na porta da fábrica, lembrando novamente, o PPI, está em deflação há 3 anos, isso significa que a indústria está, entre aspas, doente. E a matéria é clara nesse aspecto, há um excesso de capacidade. Isso é um jargão para dizer que a China tem fábricas demais para clientes de menos. O governo chinês está tentando fechar siderúrgicas para conter esse prejuízo. E se a siderúrgica está fraca, o que ela faz? Compra menos minério de ferro. E isso explica por que o minério de ferro, mesmo com a Vale bombando, ou seja, decolando na Bolsa de Valores, teve uma semana de queda de quase 4% na Bolsa de Dalian. E talvez a grande pergunta está relacionada a essa contradição. Se o PPI da China está tão ruim assim, por que as ações da Vale decolaram 16% nos últimos 3 meses? Bom, na minha visão aqui, o mercado está vivendo um cabo de guerra. De um lado, temos o risco na China, que é o PPI mais fraco, que acaba sendo um alerta de médio prazo. Mostra que a demanda chinesa não é mais aquele rolo compressor. Por outro lado, a realidade da Vale. No curto prazo, o preço de minério de ferro, mesmo caindo, ainda está acima dos $100 a tonelada, o que é altamente lucrativo. Afinal, a Vale, como vimos, e se você não viu, saiba que eu já trouxe o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu trago o raio-x das companhias, trazendo projeções, preço-teto e perspectivas futuras. Tudo isso em um vídeo realmente muito completo, de quase 23 minutos, falando apenas sobre a Vale, realmente sendo um mini curso com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. Então, como eu havia falado, nesse último balanço do terceiro trimestre, a eficiência interna da Vale, ou seja, produção recorde e custo mais baixo, foi realmente espetacular, como eu sempre explico e expliquei lá. A empresa faz mais com menos, ela se torna cada vez mais eficiente, que se traduz em mais produção com o mesmo custo. E aí, o acionista da Vale está justamente no meio disso tudo, onde vemos que o principal cliente da Vale está mostrando fraqueza, mas aplaudindo a gestão da companhia, que está fazendo sua lição de casa muito bem feita. E que, aliás, não escondo de ninguém, faço muitos dividendos sintéticos com a Vale, que é realmente a minha ação favorita para fazer dividendos sintéticos. Nessa cotação de R$ 65,00, valoriza 16% nos últimos 12 meses, PL de 9,77, ou seja, a empresa está barata mesmo com toda essa valorização, ainda mais para quem comprou nessa região de preços aqui, até abaixo dos R$ 51,00. PVP mostrando que a empresa está 35% acima do valor patrimonial, com dividend yield de praticamente 7%, e em breve vai aumentar, porque a empresa deve trazer um novo anúncio de pagamento de dividendos e alta expectativa do mercado e que ela pague até mesmo dividendos adicionais. Agora vamos falar da Petrobras, porque os petroleiros rejeitaram o acordo e aprovaram o estado de greve. Então, muita atenção para o investidor, porque o clima aqui esquentou para o lado da Petrobras. A FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, informou na última segunda-feira que ela rejeitou em massa a contraproposta da Petrobras para o acordo coletivo de trabalho. E eu vou explicar um pouco mais. Esse ACT, ou seja, o acordo coletivo de trabalho, é o grande contrato anual que define reajustes salariais, benefícios e também condições de trabalho. A Petrobras fez uma oferta, mas os trabalhadores disseram que não querem não. Só que eles não pararam por aí, veio a réplica ainda por cima, complementando que eles aprovaram o estado de greve. Mas esse jargão é crucial em compreender. O estado de greve não é a greve ainda. Pense nisso como uma última chamada antes da paralisação. É por isso que esse assunto está vindo para esse vídeo, porque ele é muito urgente e muito importante. E entendendo, se trata de um mecanismo em que os sindicatos ganham a autorização da categoria para poder declarar a greve a qualquer momento, sem precisar de uma nova votação. É realmente uma ferramenta de pressão máxima para a reunião que está acontecendo na companhia. Basicamente, a FUP diz que a empresa quer redução de custos em cima dos petroleiros. E de fato, vimos nos últimos vídeos aqui do Ativo Virtual do Giro Rápido do Mercado que a Petrobras abriu sim o PDV, que é o plano de desligamento voluntário para enxugar parte do seu quadro. Mas a verdade seja dita também, ela foi bem específica que o programa estava destinado mais para as pessoas que já estavam aposentadas e ocupavam ainda cargos dentro da companhia, ou seja, com os maiores salários. O que os sindicatos estão fazendo de uma maneira mais contundente é ligar essas pautas e eles exigem que, para cada funcionário que sai pelo PDV, a empresa contrate novos funcionários via concursos para recompor o efetivo da companhia. Para o acionista, esse estado de greve acaba sendo péssimo. O mercado odeia a ameaça de greve, porque a paralisação de verdade significa parar as plataformas e refinarias também. E se essa produção parar, o lucro e os dividendos param também. Então, estamos vendo a Petrobras valorizando muito forte na Bolsa de Valores, recentemente
subiu mais de 3%, apenas em um dia. Nessa cotação dos R$ 32,36, as ações valorizam 6,34% nos últimos 12 meses. O PL continua muito barato, 5,55%, com um belíssimo resultado que a empresa trouxe, e um PVP que mostra que ela está 2% acima do valor patrimonial apenas. Dividend yield de quase 16%. E agora, que notícia é essa? Vindo diretamente do JP Morgan, bancão gringo, porque o mercado estava simplesmente amando o lucro recorde da BB Seguridade, mas que recebeu um banho de água fria ao receber essa recomendação de venda das ações BBSA3 por parte do JP Morgan. Vamos entender por quê. Recentemente eu trouxe aqui no canal, no Giro Rápido do Mercado também, e aguardo por vocês deixarem nos comentários se vocês querem que eu traga o Fique Preparado a respeito da BB Seguridade, mas ela soltou um lucro recorde de 2,56 bilhões de reais no terceiro trimestre. Mas na época, vimos que o próprio CFO, ou seja, o diretor financeiro da companhia, admitiu que esse lucro foi turbinado pela taxa Selic, que são os juros básicos da economia, que aliás está altíssima, nos 15%. E ele mesmo disse que quando a Selic caísse, o lucro provavelmente não iria se sustentar no mesmo patamar. Pois bem, precisamos entender a razão então desse rebaixamento. E é nesse ponto que o mercado acordou para essa realidade. O JP Morgan, um dos maiores bancos de investimentos do mundo, soltou um relatório cortando a recomendação das ações BBSA3, dizendo que mudaram de equal weight, que é o jargão do banco para dizer que é uma recomendação neutra, que significa que se você já tem as ações, não faça nada, mas se você também não tem, também não compre. E mudou para underweight, que é o jargão deles para a recomendação de venda das ações. E eles não fizeram só essa recomendação de venda, como cortaram o preço-alvo de R$ 40 para apenas R$ 34 por ação. Ou seja, não tem alta potencial com base na cotação da data desta matéria aqui. Afinal, quando ela foi escrita, na segunda-feira, as cotações já estavam nos R$ 34. Mas afinal, por que o JP Morgan está tão pessimista em relação à BB Seguridade? Bem, aqui tem dois motivos que formam uma tempestade perfeita para o ano de 2026. Primeiro, o JPM acredita que a Selic vai cair. E por que isso é péssimo para a BB Seguridade? Porque a empresa ganha dinheiro de duas formas: vendendo seguros, que é a sua operação, e investindo o caixa gigante que ela tem para fazer mais dinheiro, que é o financeiro. E esse caixa é investido na maior parte das vezes em títulos do governo atrelados à Selic. E o JPM fez essas contas. Cada um ponto percentual que a Selic cai, o lucro da BB Seguridade também vai cair cerca de 100 milhões de reais. O segundo é o risco operacional, que é o próprio agro, outro motor da empresa, mas como vimos nos vídeos anteriores do Banco do Brasil, o agronegócio tem sido um calo no sapato do banco por conta dos PDDs, que são as provisões para devedores duvidosos. Ou seja, é um cenário realmente desafiador para o Banco do Brasil e não ia ser diferente para a BB Seguridade. Afinal, se o fazendeiro está com a corda no pescoço, ele corta o seguro. Então, juntando a queda no financeiro, ou seja, a Selic, e a queda na operação, que vem do agro, o JP Morgan projeta que o lucro da BB Seguridade vai cair 3% no ano de 2026. Uma queda considerável por conta desses elementos que eu acabei de explicar. Atualmente, a BB Seguridade, com o BBSA3, essa cotação dos R$ 33,56, até começar a valorizar mais forte por conta dos resultados e recentemente começou a cair nesta semana, justamente por conta da avaliação do JP Morgan. Mas está acumulando aqui uma valorização de 4,59% nos últimos 12 meses. Ele é bom, 7,49%, um dos melhores das seguradoras, e o PVP mostra que ela está 424% acima do valor patrimonial. Dividend yield atual de 12,26%. E é claro, se vocês quiserem, deixem nos comentários abaixo para que eu possa avaliar detalhadamente a BB Seguridade e assim a nossa comunidade possa tirar suas próprias conclusões e avaliar se este é um bom momento ou não é para a BB Seguridade. Mas é claro, vamos falar de notícias muito boas também. Afinal, a Metal Leve decidiu pagar dividendos em forma de JCP de 51 centavos por ação. Ela, que é uma das maiores fabricantes de componentes de motor do mundo, está trazendo esse presente aqui para o seu acionista. Então pense em pistões, anéis, filtros, ou seja, é a engenharia pesada da indústria automotiva. E como toda empresa industrial, ela vive de um setor cíclico e que, como a própria matéria cita, vem sendo desafiador. Mas é claro, esse é o momento em que um anúncio de pagamento de dividendos acaba sendo muito bem-vindo. A empresa acaba de aprovar um pagamento de 82,5 milhões de reais em pagamentos em forma de JCP. E é claro, para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, vamos ver aqui no site do Ativo Virtual, no radar de dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual que fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades, até mesmo aquelas que ainda sequer foram publicadas porque estão escondidas nas atas de reunião divulgadas por elas. Atualmente, então, a Metal Leve anunciou o seu JCP com datacom para sexta-feira, dia 14 de novembro. A data do pagamento vai acontecer no dia 17 de dezembro, quarta-feira, no valor de 60 centavos por ação ordinária, Leve 3, gerando uma rentabilidade bruta interessantíssima de quase 2%. Nessa cotação dos R$ 31,02, a Metal Leve com Leve 3 está valorizando mais
mais de 12% nos últimos 12 meses. PL é barato, 7,84, mas o PVP é caro, 471% acima do valor patrimonial. Só tem que fazer a ponderação aqui se esse PVP faz sentido em relação a como a empresa gera lucros. Dividend yield atual de quase 7%. E chegou o momento de falarmos da Taesa. Realmente, o dividendo preditivo do ativo virtual acertou novamente. Nesse vídeo mesmo que eu trouxe há cerca de 2 semanas atrás, foi uma nova avaliação do dividendo preditivo do ativo virtual para reforçar a possibilidade de pagamento de dividendos da empresa. E novamente a empresa trouxe um pagamento duplo de dividendos, como eu fiz a análise detalhada nesse vídeo de mais de 20 minutos falando apenas sobre a Taesa. Ela teve um lucro líquido regulatório de 323 milhões de reais, que representou essa alta de 5,2% na comparação anual. Já o EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, no regulatório ficou em 549 milhões de reais, acima da estimativa do mercado, que inclusive estava esperando 515 milhões de reais e que representou uma alta de 12,6% na mesma comparação do ano anterior, mostrando novamente que quem estuda realmente as empresas tem muito a ganhar, até por conta da fortíssima alta das cotações, como vimos no último vídeo que eu trouxe aqui no Ativo Virtual. A receita operacional da empresa subiu 9,8%, chegando aos 651 milhões de reais, e assim o Conselho de Administração aprovou a distribuição desse JCP de 323 milhões de reais. Opa, peraí, 323 milhões de reais de distribuição de dividendos, sendo que a empresa teve um lucro líquido de 323 milhões de reais? Peraí, então ela está distribuindo todo o valor que ela teve no seu lucro líquido regulatório para os acionistas? Sim, pessoal, é isso mesmo. Se você entendeu isso e prestou atenção, você está certo, faz parte da política da companhia no ano de 2025, como ela havia prometido, pagar um payout entre 90% e 100%. Mas agora, se o questionamento se a empresa não tem nada melhor para fazer com esses lucros aqui passou pela sua cabeça, saiba que eu explico isso no Fique Preparado. Mas para isso, basta você deixar nos comentários abaixo que eu trago um conteúdo dedicado para a gente falar apenas da Taesa. Enquanto isso, vamos voltar aqui no Radar de Dividendos, que é a ferramenta do ativo virtual, para a gente ver realmente esse pagamento. Que, aliás, teve aviso aos acionistas, ou seja, documento oficial da empresa, fazendo pagamento tanto em JCP quanto em dividendos. O somatório passou aqui dos 323 milhões de reais. Mas é claro, para a gente ver com mais facilidade as rentabilidades e também os rendimentos, vamos aqui no site do Ativo Virtual. Esse pagamento duplo, então, de dividendos e JCP, teve anúncio no dia 11 de novembro, ou melhor, a aprovação, e tem datacom muito rápido aqui já para o dia 14 de novembro. Ou seja, quem assistiu o dividendo preditivo do Ativo Virtual teve diversas oportunidades no mercado, não é mesmo? Uma alta simplesmente brutal das ações, valorizando aqui quase 20%, 18,88% ou até um pouco mais, dependendo do momento que você assistiu o vídeo e que você também conseguiu entrar na operação. E com isso, ainda pode escolher se quer receber este belo pagamento de dividendos aqui, que vai acontecer no dia 28 de janeiro de 2026, que cai uma quarta-feira. Ou seja, o pagamento é rápido em relação ao datacom, onde a empresa vai pagar igualmente 13 centavos por ação ordinária e preferencial, tá aí 3 e 4, em forma de JCP, e 17 centavos, quase 18 centavos por ação preferencial, tá aí 4. A rentabilidade bruta é de 0,99% para as ações ordinárias e 1,23% também para as ações ordinárias, mas em forma de dividendos. Já para as ações preferenciais, é praticamente a mesma coisa, 0,99% em forma de JCP e 1,22% em forma de dividendos. Para as ações em unit, a conversa muda um pouco, porque as ações em unit representam uma combinação de ações. Quando você compra uma ação TAE11, na verdade você está levando ações ordinárias e preferenciais, é por isso que ela paga mais, 41 centavos por ação, mas aí ela custa mais caro também, por isso a rentabilidade fica muito semelhante, 0,99% em forma de JCP e 1,22% em forma de dividendos. E é claro, a Taesa com TAE11, nessa cotação dos R$ 42,44, acaba não impressionando tanto com esse pagamento de dividendos que ela acabou fazendo. Mas é preciso que o acionista entenda, e até mesmo o investidor que está olhando de fora, não está comprado aqui nas ações, que a valorização, ou seja, o custo da ação, ela importa no pagamento de dividendos, como eu acabei de explicar nesse vídeo. Valorizando 24,76%, o dividend yield ficou em 7,21%, com PL muito barato, 8,16 para uma transmissora do porte da Taesa, e o PVP 92% acima do valor patrimonial. E é claro, se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado a respeito da Taesa, deixem nos comentários abaixo. Um fato é que, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham aplicada aqui pelo Investidor 10, mesmo com toda essa alta monumental das ações, o preço justo ainda é de R$ 50,85, ou seja, uma alta potencial ainda de quase 20%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço ao like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual.
Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.